Nas minas de ouro de Klondike, no território de Yukon, no Canadá, um homem chamado Travis Delossi fez uma descoberta intrigante, uma criatura desconhecida. O navio há muito perdido de Ernest Shackleton, o Endurance, foi finalmente encontrado mais de um século depois de ter ficado preso no gelo polar e afundado nas águas gélidas da Antártica. Pesquisadores russos descobriram um mamute lanoso bem preservado em uma ilha remota do Ártico. Eles ficaram surpresos ao encontrar sangue ainda líquido no animal. Pesquisadores no Canadá podem ter encontrado o que estão chamando de uma múmia de dinossauro, um dos fósseis mais bem preservados já descobertos. Sussurros do passado ecoam no presente através de momentos congelados, mas há vezes em que esses ecos se transformam em mistérios inexplicáveis. Prepare-se para inúmeras vezes em que as pessoas fizeram descobertas chocantes no gelo que ninguém deveria ver. Número 1. Homem do gelo de Minnesota. Em um campo remoto em Minnesota, pesquisadores se depararam com uma descoberta surpreendente que parecia conectar o passado ao presente de forma dramática. Eles encontraram o que foi apelidado de Homem do Gelo, uma criatura que parece uma mistura entre humano e macaco, preservada no gelo. Esta figura intrigante, estudada intensamente por 3 dias, não se assemelha a um simples fóssil ou a uma relíquia histórica. Sua presença sugere que talvez criaturas semelhantes ainda possam estar ocultas entre nós. Curiosamente, a criatura exibe uma característica perturbadora. Um olho protuberante, provavelmente resultado de um ferimento provocado por um tiro. Este detalhe macabro, junto com sua aparência física, que lembra a lendária figura do Pé Grande, leva alguns a especularem que ele poderia ser a ligação perdida entre os humanos e os neandertais. Apesar das teorias e do fascínio que suscita, não se pode descartar a possibilidade de que o Homem do Gelo seja uma montagem cuidadosamente elaborada, uma farsa destinada a enganar ou entreter. Número 2. Mamute em perfeição. Na distante Sibéria, ao longo do rio Urabi, um caçador local e seus filhos fizeram uma descoberta inesperada que maravilhou cientistas de todo o mundo. Eles encontraram os restos de uma criatura pré-histórica, um mamute que foi denominado Lubia. Oh, que incrível! Esta jovem mamute, que faleceu há cerca de 42 mil anos, ainda era um filhote quando morreu. Sua pele enrugada e seus espessos pelos revelam uma preservação excepcional, a ponto de ser o único espécime completo e notavelmente bem preservado já encontrado. Além de sua condição física, os cientistas descobriram vestígios do leite materno, fezes e restos da última refeição em seu estômago. Acredita-se que Lúbia tenha encontrado seu fim após ficar presa na lama perto da margem do rio. Agora, este mamute perfeitamente preservado está em exibição pública em um museu, oferecendo um vislumbre raro de um capítulo perdido da história natural. Número 3. O Endurance redescoberto. No ano de 1912, o explorador Ernest Shackleton partiu em uma expedição à Antártica a bordo do navio Endurance, que desapareceu sem deixar rastros por mais de um século. Enquanto navegava pelas águas geladas da Antártica, o navio ficou preso no gelo espesso, sucumbindo eventualmente ao seu túmulo aquático. Em 2022, os destroços do Endurance foram descobertos, notavelmente preservados em sua totalidade. A estrutura do navio permaneceu incrivelmente intacta, com detalhes intrincados como escotilhas, escadas, acessórios e encaixes visivelmente preservados. Você pode ver o trabalho de pintura. Não fica melhor que isso. É um naufrágio belo e surpreendentemente bem conservado. Até a placa com o nome do navio e a marca de estrela permanecem intocados. Agora reconhecido como um sítio histórico, os destroços são protegidos pelo Tratado Antártico, preservando seu legado para as gerações futuras. Número 4. Pé grande congelado. No mundo científico, tudo é possível, até mesmo preservar um pé grande antigo. Este é um animal não humano, definitivamente não é um ser humano. Bem, eu chamaria isso de uma verdadeira explosão do passado. Meu pai adquiriu o pé grande em 23 de setembro de 1953. Quando eles o adquiriram, eram tão imensos que ele foi congelado por 65 anos e tinha um tamanho comparativamente pequeno. Este, em particular, não é tão grande, mas ainda é uma criatura muito grande. O macaco peludo também tem um pé faltando, e o outro, bem, parece meio humanizado. Embora tenha aproximadamente o tamanho de um humano, sua aparência é tudo menos humana.
Olhe só para esse pelo, isso explica tudo. Não posso dizer o suficiente sobre essa criatura. É uma criatura linda, mas é não humana. Algumas pessoas pensam que era um espião alienígena porque ninguém sabe de onde veio. Eles até testaram seu DNA, mas ainda é um mistério total. Número 5. Floresta congelada. 2 geólogos da Universidade de Milwaukee descobriram uma floresta antiga de fósseis na Antártica em novembro de 2017. Durante a exploração de um trecho gelado, eles desenterraram fósseis perfeitamente preservados, embutidos profundamente no gelo e nas formações rochosas. Estes fósseis, que datam de 260 milhões de anos, revelam os restos de aproximadamente 13 árvores. O que estamos vendo aqui são os próprios anéis dessas árvores, desafiando a noção da paisagem árida da Antártica. Descobrimos cerca de metade da floresta fóssil em todo o continente antártico. Deixe-me dizer-lhe, essas relíquias são até mais antigas que os ossos de dinossauros que encontramos recentemente. Parece que a Antártica vem escondendo alguns segredos incrivelmente legais todo esse tempo. Até cerca de 45 milhões de anos atrás, o continente não estava coberto de gelo. Na verdade, tinha florestas e animais vivendo neles, muito como outros continentes. Número 6. SOS. Golfinhos. Em uma reviravolta de eventos comovente, a natureza alegre dos golfinhos foi ofuscada por um destino cruel. Presos pelo gelo implacável ao longo da costa de Newfoundland, essas criaturas gentis encontraram-se encalhadas e estressadas. Os animais se machucam quando chegam à costa dessa maneira, batendo contra as rochas, e esse gelo ártico é bastante severo. Com um senso de urgência, membros da comunidade se uniram, unidos em sua missão de resgatar os peixes encalhados. Havia tantos de nós lá. Havia homens dirigindo ATVs, havia homens na água. Apesar de seus melhores esforços, o resultado foi agridoce. Enquanto alguns golfinhos afortunados foram salvos do aperto gelado, a maioria estava além do alcance, seus destinos selados pelo frio impiedoso. Embora a situação projete uma vibe triste, o trabalho em equipe da comunidade e o resgate dos golfinhos são como um conto emocionante de golfinhos a ser narrado em reuniões, levantando um de um lado e outro do outro e limpando o gelo de seu buraco de respiração para que eles pudessem respirar. Foi definitivamente um esforço comunitário. Número 7. Dilema do cervo. 8 anos atrás, durante um tranquilo dia de pesca no gelo, um jovem pescador foi surpreendido por uma visão inesperada sob a superfície congelada do lago. Mas vemos algo preto, e parece que está preso no gelo. Então não temos ideia do que é, mas vamos verificar. Ao se aproximar, ele ficou espantado ao encontrar um majestoso cervo atolado. Santo céu, é um cervo! Seu corpo estava meio congelado nas profundezas geladas, como se estivesse meio preso no gelo, com o pescoço e a coluna contorcidos acima da água congelada. Parecia ter caído de um penhasco para o lago em uma tentativa desesperada de sobrevivência. Sim, tenho certeza de que ele caiu pelo gelo e depois ficou preso. Apesar de seu olhar suplicante, nenhuma ajuda chegou e ele permaneceu preso, acabando por sucumbir ao frio implacável. Número 8. Ossos de preguiça em Los Angeles. Avançando para outro achado surpreendente dos tempos antigos, trabalhadores da construção civil em Los Angeles fizeram uma descoberta surpreendente enquanto cavavam para uma linha de metrô. Entre os escombros encontraram numerosos ossos. A quem pertenciam? Mais tarde foi identificado por arqueólogos que eram de preguiças terrestres extintas que viveram há milhares de anos. Carter Evans juntou-se aos arqueólogos, desenterrando os ossos de mamíferos pré-históricos que vagaram há mais de 11 mil anos. Você pensa em preguiça, você pensa em algo lento, pequeno, fofinho. Esses são enormes, eles são mais altos que eu. Além dos fascinantes ossos de preguiça, o local de escavação rendeu fragmentos dos restos do mamífero, incluindo peças fascinantes do osso do rádio. E com isso vamos continuar explorando mais, porque quem sabe o que mais encontraremos? É incrível pensar nisso, mas realmente emocionante. Número 9. Lobinho mumificado. Os gélidos terrenos de Yukon acabaram de revelar algo muito mais legal que ouro, um lobinho mumificado. Mas não era um qualquer. Este ainda tinha suas pequenas orelhas e tudo mais, conservando sua pele e demais características. Foi descoberto por mineiros de ouro e foi reconhecido por um paleontólogo chamado Grant Zazula. Quase nunca encontramos animais mumificados assim, com tanta integridade após a pesquisa sobre seu corpo.
Foi revelado que este filhote tinha apenas 7 semanas de idade quando encontrou seu fim, há 57 mil anos. Surpreendentemente, também declararam que sua linhagem genética remonta aos lobos da Era do Gelo da Rússia. Entramos em contato com geneticistas para analisar o DNA antigo e conseguimos extrair e sequenciar um genoma completo para entender sua história genética. Os raios X revelaram que seus órgãos foram preservados, pelos quais os pesquisadores descobriram sua última refeição, que foi salmão. Número 10. Enigma galáctico capturado em um lago de Utah. Um vídeo chamou a atenção com uma legenda sugerindo atividade extraterrestre. Foram 2 garotos que tropeçaram em uma massa misteriosa no lago congelado. Tomou a forma de um círculo gelado de cerca de 1,5 metro de diâmetro, cercado por pequenos buracos que emitiam um brilho sobrenatural de seu centro. Curiosos para identificar, eles cutucaram com os dedos, notando sua textura viscosa. Eles então o chamaram de ovos alienígenas congelados. O clipe rapidamente se tornou viral, com espectadores ponderando sobre a origem dos ovos e a possível espécie alienígena a que poderiam pertencer. Alguns céticos sugeriram que era simplesmente café derramado congelado. No entanto, a verdade veio à tona, revelando que os supostamente chamados ovos alienígenas eram, de fato, um projeto artístico de um estudante da Universidade Brigham Young. O objetivo do projeto era fazer as pessoas pensarem, o que de fato aconteceu. Número 11. Revelação do rinoceronte lanoso. Mesmo após milhares de anos, este rinoceronte lanoso ainda está vestindo seu casaco felpudo. Este homem local encontrou este rinoceronte bebê na Sibéria e o chamou de Sasha. É super antigo, algo como 10 mil anos ou algo assim, e é o primeiro que eles já encontraram. Graças ao solo congelado, está em bastante boa forma, e eles estão esperando conseguir algum DNA dele. Você pode ver totalmente seu rosto, orelha, olho, nariz e até seus dentes, além de ter pedaços de seu chifre ainda preservados. É meio pesado, pesando cerca de 60 quilos, e parece que algo mordeu. Agora, os cientistas vão fazer alguns testes para descobrir quão velho ele realmente é e quando ele morreu. Número 12. Herança esquiadora norueguesa. Em 2018, exploradores e arqueólogos fizeram uma descoberta significativa no condado de Inland, na Noruega, descobrindo um segundo esqui antigo bem preservado, enterrado no gelo. O primeiro esqui, que se acredita ter 1.300 anos, descoberto anteriormente pela equipe. Inicialmente, apenas a ponta do esqui era visível, mas à medida que descongelavam o gelo usando um machado e água quente, revelaram o esqui completo. Construído principalmente de madeira, o par de esquis antigos passou por um exame cuidadoso antes de ser envolto com segurança. Um dos exploradores até elogiou o design e a construção do esqui, destacando os altos padrões de esqui nos tempos antigos. Número 13. Legado congelado. O degelo do permafrost está revelando uma série de relíquias notáveis do passado, incluindo os restos excepcionalmente preservados de um urso da Era do Gelo, descobertos por pastores de renas no Ártico Russo. Os cientistas ficaram maravilhados com a condição impecável do urso, observando seu nariz totalmente intacto, dentes e órgãos internos. Este animal é considerado um parente antigo do urso pardo, cujos descendentes modernos vagueiam por várias partes do globo. Datando entre 22.000 e 39.500 anos, este urso das cavernas mumificado representa uma descoberta única e sem paralelo, marcando a primeira do seu tipo na história da exploração científica. Número 14. Animais congelados. Os invernos são uma estação difícil, especialmente para os animais que têm que passar por isso. Isso aconteceu em Kaz, Paquistão, quando a temperatura atingiu 54 graus Celsius. Embora as autoridades tenham conseguido resgatar a maioria dos animais, alguns ficaram para trás, mas não havia motivo para preocupação, pois as pessoas intervieram. Elas se voluntariaram para salvar os animais presos e salvaram quase todos eles. Você é bem-vindo. Número 15. Esquilo congelado. Enquanto gravava a cena pacífica de uma manhã nevada, uma senhora idosa foi tomada pela decepção ao ver uma perna solitária surgindo debaixo da neve em seu muro frontal. Com curiosidade gentil, ela limpou o gelo que cobria, revelando a forma congelada de um pequeno esquilo. Ele congelou até a morte, pobre coitado.
A visão puxou as cordas do coração dela ao perceber que a criatura tinha buscado refúgio naquele lugar aparentemente seguro, apenas para ser aprisionado pelo frio impiedoso da noite. Preso na neve congelada, o esquilo se tornou um triste símbolo de quão difícil o inverno pode ser para os animais. Número 16. Voo para a liberdade. Você está pronto para um conto comovente de compaixão? Aqui está este pequeno pássaro, que se encontrou preso nas garras geladas do inverno, com seus delicados pés presos e congelados na lama gelada. Inicialmente, ao vê-lo se debater para se soltar, parecia que ele poderia ceder ao frio severo, mas quando toda a esperança parecia perdida, um estranho bondoso apareceu em cena. Com mãos gentis e um coração caloroso, ele cuidadosamente retirou o gelo, libertando o pássaro de sua prisão gelada. Naquele momento, a criatura resgatada abriu suas asas e voou alto no céu, graças ao ato desinteressado de uma alma compassiva. Lá vai você, peguei você, boa ação do dia. Número 17. Irmandade dos Patos. Este vídeo desafia a ideia de que apenas os humanos mostram compaixão em condições de congelamento. Um grupo de patos se encontrou preso depois que a água ao redor deles congelou. Parecia que um pato já estava preso, e o outro ficou preso enquanto tentava ajudar. Embora ver essas aves nessas condições seja de partir o coração, os patos, através deste simples ato, mostram que todos merecem uma mão amiga e que a bondade não é apenas para humanos. Ela nos conecta a todos, não importa a espécie. Número 18. Sapo frígido. Nos cantos aconchegantes das florestas da América do Norte, habita um anfíbio extraordinário com um truque verdadeiramente gelado na manga. Conheça o sapo de madeira, uma criatura encantadora que leva a hibernação a um novo nível. Enquanto outros animais buscam abrigo em tocas ou covis, este amigo gelado se transforma em um pequeno cubo de gelo. Pode parecer aterrorizante, mas não tenha medo, apesar de sua aparência gelada, este anfíbio inteligente entra em um estado mágico de animação suspensa, com 70% do seu corpo transformado em gelo sólido. Seu coração desacelera, a respiração se torna um sopro e a digestão faz uma pausa. Este estado congelado é uma forma de hibernação, então as coisas estão realmente desligando. Sua digestão para, sua taxa de respiração diminui, eles realmente entram, é quase como animação suspensa. Mas quando você pensa que é o fim para nosso amigo gelado, o verão chega como mágica, o sapo de madeira descongela e volta ao seu eu animado. Mãe Natureza piscando um olho. Número 19. Milagre de maio congelado. 2 anos antes, na Rússia, um grupo de 11 cavalos ficou preso em um lago gelado, lutando desesperadamente pela sobrevivência. Felizmente, agricultores de rápida ação entraram em ação, iniciando um esforço de resgate usando uma combinação de um guindaste e puxando manualmente com cordas. Eles cuidadosamente levantaram cada cavalo em segurança um a um. Uma vez resgatados, os cavalos foram transportados para o centro de cuidados mais próximo para uma reabilitação completa e recuperação. Número 20. Vírus zumbi. No coração da paisagem congelada da Sibéria, uma equipe de cientistas franceses embarca em uma expedição ousada como nenhuma outra. Seu destino: as profundezas de um lago gélido, onde um mistério antigo jaz enterrado sob o gelo. Eles o nomearam como vírus Cibarium, e ganhou a reputação de ser um dos vírus mais letais já descobertos. Apesar de sua origem antiga, este vírus ainda tem um impacto devastador, eliminando amebas à esquerda e à direita. É um aviso claro sobre os perigos escondidos no solo congelado, que podem se tornar mais problemáticos à medida que a Terra aquece, e eles podem realmente começar a surgir com o aquecimento global, à medida que a temperatura aquece em todos os lugares. Mas não se preocupe, a maioria dos especialistas diz que este vírus não está ativo, pelo menos por enquanto, e tudo isso ainda é teórico, mas é algo que precisamos estar cientes. Número 21. Vestuário congelado. A visão de calças congeladas de pé, assemelhando-se a uma pessoa, pode evocar diversão para alguns. Está frio em Minnesota, e você sabe, podemos fazer nossas calças ficarem de pé. Estas são as calças do meu marido e estas são minhas. Mas certamente não para todos no estado de Minnesota, conhecido por seus invernos rigorosos. Os residentes inovaram uma ideia única de congelar roupas ao molhar as vestimentas em água, transformando-as em estruturas rígidas,
criando a ilusão de figuras invisíveis em pé no meio da neve. Eu apenas as coloquei na máquina de lavar e as tirei depois do ciclo de centrifugação. Demorou alguns minutos para elas congelarem e então foram bastante fáceis de colocar de pé, uma vez que começaram a congelar. Este fenômeno curioso ganhou atenção nas notícias e em plataformas de mídia social, incentivando indivíduos em regiões igualmente frias a replicar a experiência. Acho que vai ficar até a primavera. Isso é uma prova da criatividade humana e do interesse duradouro pelo aperto gélido do inverno. É realmente legal. É o Nordeste. É apenas uma daquelas coisas que fazemos. Número 22. Tartaruga congelada. Não apenas a tartaruga foi afetada pelo frio rigoroso, mas também encontrou predadores famintos em seu caminho. Enterrada no rio Rum congelado, a tartaruga foi desenterrada por uma lontra, expondo-a inadvertidamente a outros predadores. Nunca vi uma dessas de perto. Um transeunte se deparou com a tartaruga em seu estado congelado e parcialmente devorado. Grande parte de sua casca foi consumida por águias, com evidências de atividade de coiote em seus membros. Você pode olhar as marcas de arranhões, e tudo nela, algo estava mastigando nela com dentes, provavelmente um coiote. Ao tocar seus pés, os observadores notaram que estavam rígidos como pedra. Eles estão rígidos, então ele está morto há um tempo, sim. Congelado, indicando que a tartaruga estava morta há algum tempo. Oh, a pobre tartaruga. Número 23. Bigodes de inverno. Nas águas gélidas, com temperaturas caindo para menos 35 graus Celsius, um gato de rua russo luta pela sobrevivência, abrigando-se sob um carro estacionado. O gato inadvertidamente entra em uma situação perigosa, pois o calor do motor do carro derrete a neve, prendendo o animal. Como resultado, seu corpo parcialmente congela e fica terrivelmente preso. No dia seguinte, quando o carro se afasta, espectadores notam o gato preso em um casulo congelado e rapidamente iniciam uma operação de resgate, derramando água quente para dissolver o gelo. Eles libertam o gato e o envolvem em um cobertor reconfortante, antes de levá-lo às pressas a um veterinário. Número 24. Família de pássaros congelada. 2 anos atrás, em março, a Holanda experimentou um congelamento repentino, fazendo com que muitos cursos d'água solidificassem durante a noite. Entre eles estava um canal que se transformou rapidamente em uma placa de gelo, prendendo tragicamente uma mãe ganso sob sua superfície congelada. Deixados para trás estavam o pai ganso e seus filhotes recém-nascidos, com apenas um dia de vida, perplexos e assustados. A família permaneceu no topo do gelo frágil até serem avistados por um transeunte, e um rápido resgate foi organizado. Usando uma rede para capturar pássaros, o homem cuidadosamente salvou os filhotes, mantendo-os aquecidos sob sua camisa. Depois de um dia cheio de dedicação e compaixão, toda a família encontrou refúgio no calor da casa do homem. Número 25. Crânio de bisão. Enquanto 2 amigos exploravam ao longo do rio Missouri, eles se depararam com algo realmente incrível. Você está caminhando e vê algo assim, isso chama sua atenção. Poucos sabiam que sua jornada os levaria a uma descoberta notável que reescreveria os livros de história. Era um crânio fossilizado maciço, agraciado com um par de chifres intactos. Após uma inspeção mais próxima, eles perceberam que não era o crânio de um mamute, urso antigo ou tigre, mas sim de um bisão. Esta relíquia da Era do Gelo, medindo impressionantes 76 centímetros de comprimento, não correspondia a nenhuma espécie moderna conhecida. Olhe para a extensão desses chifres, provavelmente 76 centímetros, sugerindo fortemente que pertencia a uma variante antiga ou extinta da família dos bisões. Estou adivinhando que é um encaixe perfeito para os fãs de filmes da Era do Gelo. Número 26. Cavernas secretas da Antártida. Uma vez acreditada como uma vasta extensão árida e gelada, descobertas recentes revelaram que a Antártida é muito mais do que um deserto congelado. Cientistas da Universidade Nacional Australiana tropeçaram em vastos sistemas de cavernas perto de vulcões ativos. Lá está, em toda a sua glória. Estas cavernas, aquecidas pelo vapor vulcânico, podem ser aconchegantes o suficiente para abrigar formas de vida diversas. Durante uma expedição em 2019 ao Monte Erebus, pesquisadores descobriram DNA de musgos, algas e algumas criaturas misteriosas ainda não identificadas. O pesquisador líder, Carden Fraser, está zumbindo com entusiasmo sobre as possibilidades.
E você sabe o que mais? Existem 15 vulcões ativos na Antártida. Se cada um tem cavernas como estas, quem sabe quantas criaturas não descobertas podemos encontrar escondidas lá? Número 27. Segredos das profundezas antárticas. Este vídeo é para aqueles que pensam que não há vida nas profundezas congeladas da Antártida. Sinais de vida prosperando nas profundezas geladas da Antártida causaram uma onda de entusiasmo entre os cientistas, que agora estão explorando cada vez mais porque, como sabemos, o céu é o limite. Mas eu duvido disso também. A escolha do inscrito define o termo notavelmente preservado para mim. Foi feita por um alpinista que se perdeu nos picos congelados e tropeçou nisso. Ele imediatamente contatou os oficiais, que mais tarde trouxeram a múmia para uma análise mais aprofundada. Embora nada tenha sido revelado ainda pelos pesquisadores, os espectadores acreditam que era um homem de séculos atrás, congelado no gelo. As pessoas acreditam que talvez os povos antigos tenham aplicado algum bálsamo no corpo para evitar sua decomposição, e a mesma coisa atraiu algas. Mas, como não há prova concreta de nenhuma das ideias, pode ser apenas uma história inventada. Mas sabe de uma coisa que tenho pensado durante todo esse tempo? Como esse corpo acabou deitado nessas camas nevadas. Deixe-me saber o que vocês pensam. Com essas narrativas fascinantes, encerramos nossa jornada pelas descobertas congeladas e os mistérios escondidos nos cantos mais frios do nosso planeta. Cada história traz consigo uma visão única do passado e das possibilidades surpreendentes que aguardam nossa exploração futura. Inscreva-se no canal, deixe seu like e continue por aqui assistindo a um desses vídeos sugeridos na tela. Cuidem-se, pessoal!